Questão número 3, ele pede os valores de m que tornam a equação m² menos 9 vezes x igual a m² mais 3m indeterminada. Agora sim nós vamos entrar no assunto discussão da equação do primeiro grau, propriamente dito. Bem, indeterminada, nesse contexto, significa infinitas soluções, infinitos valores de x que satisfazem essa igualdade. Ok? Ele quer a condição para que isso aconteça, o valor ou os valores de m para que isso seja viável, para que isso aconteça. Bem, é bem fácil esse tópico, você vai entender com tranquilidade. Uma equação do primeiro grau, de forma genérica, é da forma ax mais b igual a zero. Se o a, que é o coeficiente de x, for diferente de zero, for um número real qualquer, sem ser o zero, não nulo, a equação é possível e determinada. Ela apresenta, portanto, uma única solução. Solução essa que é menos b sobre a. O b vem para cá diminuindo, o a está multiplicando, vai para lá dividindo, como nós já sabemos, ok? X igual a menos b sobre a. O problema é quando o a, que é o coeficiente de x, for zero. Se o a for zero, a equação ou é impossível ou é indeterminada. Se o b for diferente de zero, o b é o termo independente de x, a equação é impossível, porque no caso a solução seria menos b sobre zero, e acabamos de dizer que não existe divisão por zero. Menos b sobre zero não está definido, é uma divisão impossível, ok? Agora, se tanto o a quanto o b forem nulos, forem iguais a zero, a equação é dita possível, porém indeterminada, apresentando, portanto, infinitas soluções. Como o enunciado pede que a equação seja indeterminada, essa última hipótese, a igual a b igual a zero, equação possível indeterminada, é justamente o que o enunciado quer que aconteça com a nossa equação. Quer dizer, basta a gente pegar o coeficiente de x, que é o m² menos 9, e impor que ele seja igual a zero, ou seja, m igual a mais ou menos 3, e ao mesmo tempo que o termo independente de x, que é o m² mais 3m, que ele também seja igual a zero. Ok? Nesse caso aqui, o m é 0 ou menos 3. Se fosse apenas a primeira hipótese, o m poderia ser 3 ou menos 3. Se fosse apenas a segunda hipótese, o m seria 0 ou menos 3. Como as duas hipóteses devem ser ambas satisfeitas, o único valor que nos interessa é o menos 3, porque ele apareceu tanto no primeiro caso quanto no segundo. Então, o único valor de m que torna aquela equação do enunciado indeterminada é o menos 3. Não basta satisfazer só uma hipótese ou só a outra, tem que satisfazer ambas. Na questão 4, ele nos dá uma equação m que multiplica mx mais 1 igual a 2 que multiplica 2x menos 1 e pede o valor ou os valores de m que a tornem impossível. Ok? O valor ou valores de m que tornam esta equação em x impossível. Primeira coisa é desenvolver os parênteses e reduzir os termos semelhantes, não é isso? Enxugar a equação, como costumo dizer em sala de aula. m² vezes x mais m igual a 4x menos 2. Tudo que é x para um lado, tudo que não tem x para o outro, ficaria m² vezes x menos 4x igual a menos 2 menos m. Colocando o x em evidência, ficaria x que multiplica m2 menos 4 igual a menos 2 menos m. Ele quer agora que a equação seja impossível. Duas condições, portanto, devem ser satisfeitas. A primeira, o coeficiente de x tem que ser zero,
ou seja, m ao quadrado menos 4 igual a zero, m igual a mais ou menos raiz de 4, mais ou menos 2. E a segunda, que o termo independente de x, menos 2 menos m, seja diferente de zero, para ficar aquela expressão menos b sobre zero, lembra? Menos m não pode ser 2, tem que ser diferente de 2, m diferente de menos 2. Ora, pela primeira hipótese, o m pode ser igual tanto ao 2 quanto ao menos 2. Porém, a segunda hipótese proibiu de o m ser menos 2. Logo, o único valor possível para o n, para que a equação ficasse impossível, é o m sendo igual a 2. Certo? Não é difícil, é bem tranquilo, basta guardar as condições. No caso, a igual a zero e b diferente de zero, para que uma equação do primeiro grau seja impossível. Questão 5, idêntica à anterior, também pede o valor ou valores de m que tornem esta equação impossível. M ao quadrado mais 2m, que multiplica x mais 2, igual a 4mx mais m ao quadrado menos 6. Inicialmente temos que enxugar a conta, né? Desenvolver aqui o primeiro membro, depois trazer esse x para o lado esquerdo e reduzir termos semelhantes. Ficaria m ao quadrado vezes x mais 2mx mais 2 igual a 4mx mais m ao quadrado menos 6. 4mx para o lado esquerdo ficaria 2 menos 4 menos 2. O 2 para o lado direito, menos 6 menos 2 menos 8, não é isso? Então m ao quadrado vezes x menos 2mx igual a m ao quadrado menos 8. Colocando x em evidência, m ao quadrado menos 2m é o coeficiente de x, m ao quadrado menos 8 é o termo independente de x. Se ele quer que a equação seja impossível, então o a tem que ser igual a zero, ou seja, m2 menos 2m igual a zero, m igual a zero ou m igual a 2. Segunda hipótese, o b, termo independente, não pode ser zero, ou seja, m ao quadrado menos 8, diferente de zero, o que implica m diferente de mais ou menos 2 raiz de 2. Ora, como o m não foi igual nem a 2 raiz de 2, nem a menos 2 raiz de 2, essa segunda hipótese você pode ignorar. A resposta é que o m pode ser 0 ou pode ser o 2. Os dois valores de m agora encontrados servem como resposta. A questão 6, ele afirma que a equação é determinada. E ele pede o valor da raiz da equação, o valor do x, que resolve essa equação, já nos garantindo que a equação é determinada. Portanto, possui uma única solução. Ele quer saber que solução é essa em função de m, evidentemente. Não é isso? Vamos aqui inicialmente desenvolver o lado direito. Vai ficar 4mx menos 4m. Depois jogar esse 4mx para o lado esquerdo e trazer para cá o menos m ao quadrado menos 4. Ok? Vai ficar m ao cubo vezes x menos 4mx igual a m ao quadrado menos 4m mais 4. X em evidência, x que multiplica m ao cubo menos 4m igual a m ao quadrado menos 4m mais 4. Aqui dentro do parênteses nós podemos colocar o m em evidência novamente, não é isso? Ficaria m que multiplica m ao quadrado menos 4, enquanto que no lado direito nós temos um chamado trinômio quadrado perfeito, não é isso? Que pode ser fatorado, ficaria m menos 2 ao quadrado. Daí o valor de x ser o m menos 2 ao quadrado sobre m vezes m2 menos 4. Sendo que o m2 menos 4, m ao quadrado menos 4, também pode ser fatorado. É uma diferença entre dois quadrados, não é isso? Vai ficar m mais 2, que multiplica m menos 2. Cortando m menos 2 em cima e embaixo,
A resposta da questão vai ser o m menos 2 sobre m vezes m mais 2. Quer dizer, é uma questão mais de produtos notáveis e fatoração de polinômios do que de qualquer outra coisa. A questão 7 do Colégio Naval, conforme eu falei, é o concurso, ou pelo menos dos concursos, que mais cobra esse tipo de assunto, ao lado da EPICAR e também do Colégio Militar. Ele nos dá uma equação em x, 2mx menos x mais 5, igual a 3px menos 2m mais p, e diz que duas das raízes dessa equação, olha que interessante a expressão, duas das raízes dessa equação são raiz cúbica de 2 mais 3 e raiz cúbica de 3 mais 2. Ele pede qual das relações entre m e p apresentadas nas alternativas estão corretas. Então, com relação às alternativas, vamos deixar para o final, nós temos que inicialmente descobrir o valor de m e de p, para que aí sim a gente possa analisar qual é a correta. Você já está vendo que logo de cara é a primeira, né? É a primeira que é a correta. Enfim, mas vamos descobrir por que o m vale menos 4 e o p menos 3, não é isso? A questão é muito interessante porque é uma equação do primeiro grau em x. E nós sabemos que uma equação do primeiro grau, ela normalmente só possui uma solução, como nós analisamos na questão anterior. Ela não apresenta duas soluções. E pela expressão do enunciado, conforme eu frisei, dá a entender que são mais de duas. Ele disse, duas das raízes são essas aqui. Quer dizer, se duas das raízes são essas aqui, é porque provavelmente há outras, não é isso? Só que no caso de ser uma equação do primeiro grau, em tese, no primeiro momento, não haveria como nós termos duas soluções ou mais, e sim apenas uma. A única possibilidade para que isso ocorra é que a equação seja indeterminada, que ela apresente não duas, e sim infinitas soluções, dentre as quais raiz cúbica de 2 mais 3, raiz cúbica de 3 mais 2 ou qualquer outro número real que você possa imaginar. Tá certo? Desenvolvendo então a equação do primeiro grau, colocando tudo que é x para um lado e tudo que não tem x para o outro, vai ficar 2mx menos x menos 3px igual a menos 2m mais p menos 5. X em evidência, que multiplica 2m menos 1 menos 3p igual a p menos 2m menos 5. Ok? Se a equação é indeterminada, tanto o coeficiente de x quanto o termo independente devem ser iguais a zero. Então, p menos 2m menos 5 tem que ser igual a zero. Podemos isolar o p escrevendo que ele é igual a 5 mais 2m. Da mesma forma, o coeficiente de x também tem que ser igual a zero. Quer dizer, 2m menos 1 menos 3p tem que ser igual a zero. 2m menos 1 igual a 3 que multiplica 5 mais 2m. Por que 5 mais 2m? O menos 3p veio para cá, virou 3p, não é isso? E no lugar do p eu coloquei 5 mais 2m por eles serem iguais. Temos aqui uma equação do primeiro grau em m, resolvendo vai dar m igual a menos 4, substituindo aqui você encontra p igual a menos 3. Ok? Agora é só testar qual das alternativas é a correta. Já sabemos que é a primeira, menos 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado, 9 mais 16 realmente é 25. Questão tem como resposta a letra A. Quer dizer, uma questão muito inteligente do Colégio Naval que trata apenas sobre conceitos teóricos. Como assim? Se é uma equação do primeiro grau, ela tem que admitir em tese só uma solução, e não duas ou mais. Se no caso admite duas ou mais soluções, é porque ela não é uma equação do primeiro grau comum, e sim uma equação indeterminada, que apresenta, portanto, infinitas soluções.
Meu querido amigo, meu querido aluno, mais uma vez, muito obrigado por ter me aturado até aqui. Espero que esse DVD tenha sido importante no seu processo de aprendizagem na matemática e de preparação aos concursos e também, se for esse seu caso, processo de eliminar esse trauma da matemática que muita gente infelizmente acaba criando, meio que sem razão na minha opinião, mas, como eu costumo dizer, a matemática ela não é um bicho de sete cabeças. Ela pode até ter duas ou três, isso eu tenho que admitir, porém longe de ser um bicho de sete cabeças. Você assistindo às nossas aulas na ordem recomendada, com calma, devagarzinho, mastigadinho, passo a passo, e principalmente exercitando aquilo que você está aprendendo, eu tenho certeza absoluta que você vai aprender e chegar no concurso e arrebentar. Eu que não sou nenhum gênio, aprendi, porque você não aprenderia, não é verdade? Então, desde já, mais uma vez, os meus votos de sucesso nos concursos. Fiquem com Deus e até nossa próxima videoaula. Recomendo que após este DVD, você assista ao DVD Função do Segundo Grau. Tá ok? Dê uma olhadinha no senhordesconcursos.com, a listagem de todas as videoaulas até agora disponíveis, todos nesse mesmo estilo. Tá ok? Fique com Deus então, forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Muito sucesso nos concursos, é o que deseja seu amigo, professor Bruno Leal.